Olá, bem-vindos a mais um podcast SKF. Eu sou o Zucoloto e que alegria que você pôde clicar num tema que é do seu interesse. E eu estou aqui abrindo o meu Spotify e eu queria dar algumas dicas para você. Se você gosta desse tema de ambiente de trabalho, felicidade, trabalho em equipe, olha só o que nós já gravamos aqui. Por exemplo, ética elevada. Interessante, se você se interessar, vai lá, clica, ouve um pouco o que nós conversamos sobre esse tema. Comunicação não violenta e feedback também tem a ver com trabalho em equipe, com liderança. E é claro, nós também gravamos recentemente, você pode ir lá buscar equilíbrio entre o corpo e a mente. Ou seja, tem vários temas aqui nos nossos podcasts onde você pode aprimorar os seus conhecimentos, as suas habilidades e refletir sobre a prática da sua liderança. E hoje nós vamos conversar sobre um tema: felicidade que dá lucro. Olha só que interessante. É verdade, muitos profissionais buscam fazer com que o seu ambiente de trabalho seja um ambiente psicologicamente seguro. Aliás, sobre este tema também nós gravamos um podcast aqui, falando de como ter um ambiente de trabalho psicologicamente saudável. E hoje nós vamos falar justamente sobre como que a felicidade afeta o dia a dia das pessoas e os resultados na empresa. Eu sei que você em algum momento já deve ter ouvido falar que as pessoas felizes produzem mais. E aqui eu não quero ser tão assertivo com relação a 20% ou 30%. O que nós sabemos é que, de fato, existe uma diferença, sim, no final do dia, no final de uma jornada de trabalho, pessoas que realmente trabalham com esta alegria, com a felicidade no seu cotidiano. Aristóteles já falou desse tema. Ele dizia que a felicidade está na virtude, a coragem, a veracidade, a amizade, o humor, o respeito próprio, a temperança, enfim, são virtudes que todos nós podemos praticar no nosso dia a dia. E para falar deste tema, nós convidamos dois caras que eu considero sensacionais. O Matias Gremlin, inclusive, já gravou um podcast aqui conosco falando de aprender a aprender, com toda a sua experiência, com toda a sua humildade. Ele que nasceu na Suécia e vive também aqui no Brasil, vai poder compartilhar conosco hoje. E ao lado dele, o Daniel Leite, que traz toda a sua alegria, toda a sua experiência em gestão de pessoas também. Então eu quero convidar vocês a estar comigo até o final deste episódio para nós trocarmos essa experiência fantástica. E já quero então dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Olá, Matias, é um prazer estar com você novamente. Gravamos um podcast com você sobre aprender a aprender e agora falando de um tema sobre felicidade. Bem-vindo, Matias, é um prazer. Muito obrigado, Socoloto. Prazer estar com você de novo também e também estar junto com o Daniel. Vai ser bem legal fazer esse bate-papo junto com você, Daniel. Eu quero também já aproveitar, pegar esse gancho, dar boas-vindas ao Daniel. Daniel, um prazer estar com você e com o Matias. Olá a todos os ouvintes, muito feliz também de estar aqui com vocês. Matias, um cara que eu admiro muito, um colega de trabalho com muita sintonia. Obrigado, Zucoloto, pela oportunidade e a todo o time SKF. Para mim, felicidade é um tema muito gostoso de se falar e é uma evolução eterna. Já estou percebendo esse clima de felicidade por essa amizade, por esse companheirismo, essa camaradagem. Eu acho que isso já faz desse podcast um exemplo, né? Quando dois colegas se encontram para um bate-papo e eles têm uma ótima relação. Acho que por aí a gente vai caminhar nesse bate-papo aqui para que a gente possa também conversar realmente sobre o que é esse tema, né? E eu queria dizer para vocês que realmente fazer o que nós amamos, fazer o que nós gostamos já é um grande passo. Daniel, quero começar com você. Queria saber de você, o que é ser feliz, o que é estar feliz, assim, em toda a sua longa experiência de carreira, vida pessoal, familiar. Se você puder compartilhar aqui com os nossos ouvintes, já vamos começar esse bate-bola aqui. Começando um pouco, talvez, do que é estar feliz, né? Estar feliz, acho que é a gente viver bem, é a gente sempre estar prosperando, né? Realizando bastante conquista, muitas vezes com muitos desafios, com muita dureza, né? Muito sacrifício, mas que se torne experiências positivas na nossa vida. Eu acho que estar feliz é um pouco dessa evolução. E importante também em diversos âmbitos, né? Ou seja, você conseguir trabalhar realizações, conquistas no quesito, por exemplo, trabalho,
amor, família, né? Educação com os filhos, ou seja, quanto mais diversificado for, eu diria, essas realizações, experiências nos nossos âmbitos de vida, melhor será e com certeza mais feliz a gente vai estar, né? Ser feliz, eu diria que é muito importante exatamente para estar feliz, né? Ser feliz, acho que, na minha opinião, vem muito ligado a pouco de gratidão, né? Você ter uma autoconfiança positiva, você trabalhar muito forte, né, os seus valores de vida, para que você consiga entender, né, os desafios como ponto positivo e sempre estar muito grato com o que você tem, valorizar o que você tem, a sua saúde, o seu trabalho, a sua família. Eu acho que ser feliz é um pouco dessa realização de olhar para trás e ver que a vida, assim, vale muito a pena. Poxa, que bacana, Daniel. Já começamos aqui trazendo várias percepções, né? E também você citou valores de vida. E eu quero também já introduzir o Matias, porque o Matias, ele vem de uma cultura e emergiu aqui no Brasil de forma muito sábia, muito consciente. Eu falei com ele no último podcast, ele trouxe muita experiência. Eu gostaria de saber de você, Matias. Você percebe que felicidade está ligada aonde você mora, aonde você vive, culturas diferentes? Como é que você enxerga hoje felicidade dentro desse grande universo de culturas que nós temos e desafios? Eu não sei se tem tanto a ver com culturas. Eu acho que é um posicionamento que você pode fazer a si mesmo, quase de decidir, de ser feliz, estar um ambiente positivo e também, assim, fazer o seu papel de trazer essa positividade, que não é a mesma coisa que feliz, mas eu acho que ajuda, né? Então, se a gente tem um propósito claro e a gente tenta ser positivo e ajudar e dar apoio, o título dessa conversa é Felicidade que dá lucro, né? Então eu acho que se você é positivo, feliz em o que você faz, você vai fazer também assim, o melhor trabalho, não só na empresa, mas também no seu vida pessoal, de encontrar com outras pessoas, fazer amizades e assim é. Eu não sei se tem tanto a ver com cultura, de verdade. Eu acho que é mais o ponto de vista pessoal de decidir, de alguma forma, ser feliz. Que bom, eu provoquei isso, Matias, até para reforçar a ideia de que algumas pessoas constroem isso, que serão felizes em outro país, serão felizes em outras culturas, mas na verdade o que você trouxe é justamente nessa linha, né? São decisões diárias que eu já quero também levar vocês a conversar sobre nosso segundo ponto, que é o seguinte: o líder pode diretamente contribuir para esse ambiente feliz dentro das organizações. Existe uma corresponsabilidade nesse processo também, e eu quero também trazer aqui um pouco da filosofia, né, de Aristóteles, que eu falei no início, lá na abertura, e ele define aqui 11 virtudes. Olha só que interessante para essa questão da felicidade. Isso eu estou falando há 300, 400 anos antes de Cristo, né? Essas virtudes são coragem, respeito próprio, amizade, ele coloca até o humor, que faz parte disso, paciência, a modéstia. E eu queria perguntar para o Daniel. Daniel, você que também é um líder, né, dentro da SKF, assim como também o Matias, como é que você vê o líder nesse processo de felicidade no dia a dia? A gente comenta aqui, discute muito, né, e com certeza liderar, uma boa liderança não é uma tarefa, é uma missão. Você tem sim a responsabilidade de trabalhar pessoas com foco em gerar resultado e prosperar durante o trabalho, né? Não é à toa que a gente comenta muitas vezes que a gente nasce feliz, né? Depois começa a trabalhar, traz muitos desafios para a vida e volta a ser feliz quando a gente se aposenta, né? Eu não acredito muito nisso, eu acho que a gente consegue sim, felicidade é uma coisa que a gente vem sendo mais estudado agora no momento da pandemia, né? Devido aos desafios de um equilíbrio diferente, talvez, daqui para frente, nos âmbitos da nossa vida. E com certeza, liderar é uma missão e a gente tem sim muita responsabilidade de trabalhar o dia a dia, né, dos nossos colaboradores, do nosso time, para que a gente consiga criar cada vez mais esse equilíbrio de felicidade no trabalho, porque é possível, é uma questão mais de trabalhar com foco nesse propósito e fazer acontecer. Primeiro começando pela gente, lógico, entendendo o felicidade dá lucro, né? Ou seja, trabalhar através de trazer resultados de maneira positiva e com muita alegria, e depois encaixar as pessoas para trazer um ambiente muito forte e fazer com que eles também, no seu dia a dia pessoal e profissional, consigam um equilíbrio positivo e acordar, né, toda segunda-feira com a alegria de ir trabalhar. É uma missão muito importante.
Bacana, eu tenho falado também ao longo aí dos seminários que eu desenvolvo, treinamentos, enfim, que quando você acorda na segunda-feira e você sabe que você está indo para aquela missão que você é vocacionado, a segunda-feira ela se torna igual à sexta, ao sábado. Essa disposição, né, esse amor, essa alegria de fazer o que você gosta também é interessante. Matias, a gente já tem conversado há muito tempo sobre essa questão do trabalho em equipe, da positividade entre as pessoas, dessa confiança. Eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência como líder, o quanto que ela ajuda nesse ambiente saudável, que na verdade, né, como eu já também gravei aqui, um ambiente psicologicamente seguro ajuda essa felicidade. Queria que você comentasse sobre também essa questão do papel do líder. Como o Daniel falou, eu acho que é ser positivo e também dar feedback positivo para as pessoas quando dá certo todas as coisas e ter confiança um no outro, isso é que é o fundamental para ter um bom trabalho em equipe. E aí, num ambiente mais positivo, mais feliz, você também consegue ser mais desafiador, você pode questionar. Isso não é contrário à positividade e ser feliz. É muito mais fácil num ambiente onde você tem essa confiança, essa positividade de desafiar coisas, porque todo mundo está no mesmo barco, que era a mesma coisa. Então, em vez de receber um desafio, uma crítica, como você fica no defensivo mais ou menos, nesse ambiente você fica mais construtivo e você resolve junto as coisas, porque você pega a crítica como um presente, mais ou menos. Obrigado por dar essa crítica, então eu posso melhorar. Então, eu acho que para ter melhoras contínuas e para melhorar os processos da empresa, sendo positivo e dar reconhecimento nas boas coisas também ajuda, porque a gente tem que dar críticas, tem que ser desafiador. E para ter resultado, você tem que ter um ambiente mais positivo para ter um trabalho de equipe de verdade, né? Daniel, eu queria que você pudesse aprofundar ou então comentar isso que o Matias trouxe aqui para nós, né? Porque existe uma cultura em muitos líderes e também liderados que receber uma crítica construtiva, uma crítica até que ela seja assim de melhoria, o comportamento para atitude, pode deixar a pessoa triste, abalada. Mas o Matias está trazendo aqui o seguinte, poxa, é bom quando você recebe uma crítica construtiva para que você melhore e você melhorando, você se torna uma pessoa melhor. Faz sentido isso para você também? Eu acho que esse é um paradigma que nós precisamos realmente nos desafiar, né, diariamente. Com certeza, muito bem colocado pelo Matias aí, a gente está lidando com o ser humano, né, e positividade vem muito linkado à confiança, né, à humildade, teamwork, e a gente trabalhar para esse caminho, né, de confiança é com certeza o que vai ajudar muito o dia a dia, com relação à felicidade dar lucro, a resultado, confiança, experiência. Então a gente trabalha aqui sim de maneira muito dura, muito forte, mas com uma confiança hoje muito elevada. E eu sou fã de trabalhar com diferenças. Eu falo muito aqui que quando a gente tem um time que pensa todo mundo igual, a gente não evolui, a gente não cria, a gente não muda. E lógico, quando a gente tem um time diferente, a gente cria um ambiente de desafio, de discussão positiva, de crítica positiva, como o Matias colocou, que é com certeza o que vai trazer para a gente novas experiências, novas realizações, novas conquistas. Então, fundamental, muito bem colocado pelo Matias. É lógico que acaba se tornando um ambiente um pouco mais desafiador, no sentido de conflitos, né? Mas a gente aqui trabalha muito bem no sentido de ter conflitos positivos. Daniel, uma coisa que me chama a atenção, que eu quero também aqui que vocês possam trazer a contribuição para os ouvintes, nessa fase de transição entre o profissional, e eu sei que muitos estão nos ouvindo, inclusive no ambiente de mercado, né, diretores, presidentes, operadores, enfim, são todos os níveis hierárquicos, também estudantes, né? E nós estamos vivendo nesse momento agora, é o momento híbrido, alguns estão home office, outros estão part-time, né? Ou seja, parte do tempo dele na empresa, parte em casa, outros estão o tempo todo dentro da empresa e nós acreditamos, assim que eu sei que vocês também, né? Nesse ambiente colaborativo. Como proporcionar, e a experiência de vocês vai ser importante, esse ambiente colaborativo se parte da equipe não está ao nosso lado? Como construir
essa colaboração mesmo à distância. Eu tenho dito isso, né, nas postagens no LinkedIn, que assim, isolado sim, distante jamais. Queria que você compartilhasse um pouco sobre isso também. Como é construir um ambiente colaborativo nesta realidade que estamos vivendo e manter uma equipe feliz? Muito bem colocado, né? Estamos, como você falou, no momento aí de rever o nosso dia a dia, né? O normal do nosso dia a dia, e acho que a gente nunca vem, comunidade, né? Nunca vem entendendo tanto como lidar com os novos desafios. Uma coisa que vem acontecendo com esse home office que você falou, um pouco mais de tecnologia usada para se comunicar, né? Estar juntos de maneira diferente, habilitou de uma maneira mais eficiente a comunicação, habilitou também a gente estar escutando mais, escutando de maneira diversa, eu diria assim, com muito mais eficiência um ao outro. Então, quando a gente fala de ambiente colaborativo, eu acredito que a comunicação e o exemplo, principalmente da liderança da empresa, se tornou muito mais essencial para acompanhar essa velocidade de comunicação. E, com certeza, mesmo tendo diferentes opiniões ou diferentes conhecimentos, quando você tem um propósito único, um propósito alinhado, uma só agenda para a maioria dos colaboradores envolvidos, né, naquele objetivo, para mim é fundamental e muito positivo com relação à criação de um ambiente colaborativo. E como consequência, lógico, todo mundo unido, remando para o mesmo lado e com uma chance cada vez maior de ser feliz e prosperar. Então, para mim, isso é fundamental e, lógico, e sempre estar num ambiente de comunicação importante para que você compartilhe os sucessos, as suas conquistas, e isso acaba influenciando também na evolução da cultura da empresa com o mesmo propósito. Pensando também em ser feliz, eu acho que essa questão de dar e receber apoio me faz muito feliz. Semana passada, a gente está num projeto para implementar SAP na América Latina. E um funcionário fundamental tinha que sair do projeto por causa de médico, né? Aí eu mandei um pedido de apoio para todos os países aqui da América Latina e já no dia seguinte eu tinha 5 pessoas que podiam entrar. E a gente já fechou e o pessoal agora já entrou no projeto, então em menos de uma semana a gente já resolveu esse assunto que para mim eu não sabia de onde ir para buscar essa pessoa. Então aí eu fiquei super feliz com esse apoio que ninguém precisava dar todo esse apoio para mim, e tirar uma pessoa da organização deles virou um desafio para eles, porque não tem pessoas na SKF que não está 100% trabalhando já agora. Então, tirando alguém para colocar em outro lugar, sempre dá um desafio local, né? Então, eu acho que isso mostra também o forte do equipe. Matias, tem tudo a ver, sim, pode ter certeza que este exemplo, ele vai realmente estar alinhado com o que nós estamos falando. E uma coisa que você trouxe aqui, que eu tenho certeza, é um exemplo para muitos líderes que estão nos ouvindo, muito mais do que mover pessoas, inspirar pessoas para fazer, é o que você disse na entrelinhas, é a gratidão quando pessoas se dispõem a ajudar. E isso eu tenho dito nos últimos anos, que líderes precisam ter esse espírito de gratidão. E espírito de gratidão, agradecer essas pequenas ações e grandes, não importa que a gente não consegue quantificar o que é pequeno e o que é grande, mas toda ação positiva que gera esse apoio, essa gratidão gera felicidade no ambiente de trabalho. Daniel, eu queria ouvir você com relação a essa gratidão. Gratidão também gera felicidade, né? Com certeza, principalmente na liderança da empresa, como a gente já discutiu um pouco aqui, né? Quando a gente, de maneira muito humilde, né, entende e é muito grato por tudo que vem acontecendo e, consequentemente, entendendo qual que é o caminho, né, para esse equilíbrio de você criar crenças, criar objetivos e, como consequência, realização dessas crenças, desses objetivos, né? Então, esse ciclo positivo é o que vai, sim, ajudar sempre a gente a estar mudando a cultura, uma empresa, um ambiente cada vez melhor. Então, eu já quero deixar um desafio, a começar aqui em nós três, quando terminarmos o podcast, ou quem está nos ouvindo, assim que terminar esse episódio, você possa pegar aí o seu WhatsApp, enfim, um e-mail, e mandar uma mensagem de gratidão para um liderado, para um superior, sem pensar em bajulação, mas é gratidão. Então faça isso na prática, né? Porque você vai gerar alegria na outra pessoa. Mande uma mensagem por aquilo que ele fez ontem numa reunião, por aquilo que ele contribuiu o mês passado com um projeto, com uma decisão. Eu acho que nós precisamos sair, né, do mundo teórico e ir para a prática, não é isso, Matias?
É na prática que acontecem as coisas. E não é fácil criar esse ambiente. É um ambiente que você tem que trabalhar em criar. Quando você tem criado isso, puxa vida, a empresa, o time fica super forte. Que bom que a gente está caminhando aqui numa coisa bastante prática e claro que teorias nos ajudam, mas é importante nós compartilharmos justamente isso, né? Como que o ambiente pode se transformar a partir de atitudes também do líder. Queria saber o seguinte, a gente tem falado muito do líder, a gente tem falado muito do liderado nesse processo de felicidade, da influência que eles exercem. Por outro lado, nós temos a empresa, né, que pode contribuir para esse ambiente feliz. Como é que vocês veem aí a atuação da empresa, né? Como que a empresa também tem essa responsabilidade com relação aos resultados a curto e longo prazo? Do ponto de vista de empresa, eu acho importante ter um propósito claro para todos os funcionários, para todo mundo na empresa serem líderes, porque independente da sua posição, você é um líder em que você faz e que você influencia essa empresa. Também esse ponto de os valores vem de cima, então você tem que viver os valores de trabalho em equipe, de ética elevada, de abertura. Lógico, isso como a gente já falou, não quer dizer que a gente não dá crítica, ou que a gente não desafia, mas tem que reconhecer as conquistas, celebrar e ter um propósito claro, porque com o propósito a empresa como um todo segue nesse caminho. Com certeza, obrigado pela deixa aí. A gente tem que sempre lembrar de que o objetivo de uma empresa é sim gerar lucro, é sim gerar a sua sustentabilidade. Não é fácil, principalmente produzir no Brasil não é muito fácil, a gente vê muita desindustrialização no Brasil hoje, muito devido a esse desafio do que é você produzir no Brasil. Por outro lado, é um país maravilhoso com muita oportunidade. E quando a gente fala aí de empresa para ela contribuir para um ambiente feliz, você comentou agora sobre gratidão, por exemplo. Então, outros episódios do podcast já foi comentado muito sobre os valores da SKF. Muito importante todo mundo conhecer e ter como base do seu trabalho esses valores. Um dos nossos valores são autoridade e empoderamento, como o Matias falou, né? Você liderar. Outro ponto muito positivo da SKF são as ferramentas, assim como o podcast aqui. Você falou de gratidão, a gente tem uma ferramenta aqui na SKF digital, né? No app que chama Feedback Positivo. Então a gente facilita também essa gratidão. Você falou mandar um WhatsApp, mandar uma mensagem para uma outra pessoa agradecendo, e muitas outras ferramentas que a SKF tem exatamente para criar esse ciclo de ambiente feliz que, consequentemente, gera uma empresa próspera que consegue se sustentar, né? A gente aqui tem também, já comentado em outros podcasts, a tríade da sustentabilidade, onde a gente foca muito em contribuir para não só o resultado da empresa, mas contribuir para a sociedade, contribuir para o meio ambiente e contribuir junto com outras empresas, né? Para criar um Brasil cada vez mais forte. O papel e a ferramenta que a SKF e outras empresas devem fazer para criar um ambiente feliz nesse maior tempo, né, que a gente passa da nossa vida, né, trabalhando muito dentro de uma empresa, ou seja, é possível também, outro comentário, ser feliz em CLT, né, contribuindo com uma empresa. Então é fundamental encontrar esse ciclo positivo. Olha, eu quero motivar aqui os ouvintes a clicar em alguns podcasts e episódios que vocês citaram aqui, que é muito importante, muito importante. O primeiro episódio que nós gravamos foi com La Rúbia, que é justamente falando desse o profissional do futuro, né? Esses pilares que a SKF construiu, que pode ajudar outras empresas. Esses pilares, eles são abertos, eles podem servir de referência. Também ajudam aquilo que o Matias trouxe, né? Poxa, uma empresa sem propósito, uma empresa sem valores, ela fica dilacerada, as pessoas, cada uma age conforme a sua mente, conforme a sua cultura, e quando você tem o propósito, os valores bem definidos, você coloca todo mundo no mesmo trilho. Então, não deixem de ouvir esse podcast, que é incrível também. Falamos aqui sobre ambiente psicologicamente seguro, porque também gera felicidade. O ambiente seguro faz com que as pessoas possam se tornar pessoas melhores, né? E emocionalmente também, a relação entre líder e liderado. Quero também provocar vocês a ouvir um episódio que nós gravamos sobre a SKF e a sociedade, os projetos sociais que os colaboradores se envolvem de ajudar a comunidade também tem gerado alegria no coração das pessoas. Eu ouvi isso da Fernanda Pacheco e da Kelly, ambas que atuam também nesses projetos, liderando alguns, que isso tem gerado assim uma satisfação incrível. Então, se a sua empresa, se você que está nos ouvindo nesse episódio aqui, quer começar um ambiente que
possa gerar felicidade, os projetos sociais é um excelente caminho para isso. Dito isto, eu gostaria de saber de vocês agora, Daniel, começando aí, você tem algum exemplo de felicidade, né, prática que você presenciou, vivenciou ou neste momento está vivendo, para que os ouvintes possam perceber que este assunto, apesar de alguns acharem até mesmo filosoficamente complexo, ele pode ser mais simples do que a gente possa pensar em gestos e atitudes. Gostaria que você trouxesse um exemplo prático e depois também quero ouvir o Matias nesse sentido. Com certeza tenho vários exemplos, não só meus, mas de outras pessoas que eu conheço também, não só na empresa e fora. E você tem razão, muito importante compartilhar isso. Posso citar aqui talvez um exemplo, é um pouco da nossa comunidade de esporte, acho que o Ricardo também fez um podcast aqui com a gente, e a gente vê sim lá muitas evoluções das pessoas se encontrando e agradecendo pela SKF ajudar, né, junto com essa confiança, essa abertura de trocar informações, de trocar, mesmo que filosoficamente, o que a gente acha que é bom para todo mundo, a gente vê lá muitas pessoas se encontrando e compartilhando, que está cada vez mais feliz. Daniel, obrigado por você ter lembrado aí do podcast com o professor Ricardo, que foi incrível também, né, sobre o equilíbrio entre o corpo e a mente, ou seja, essa vida saudável, né? Muito bom, sim. Eu acho que felicidade também é você ter essa relação, né? Não apenas com o trabalho, mas consigo mesmo. Começa sempre conosco. Matias, eu sei que você tem N exemplos aí de felicidade e eu gostaria que você pudesse compartilhar conosco uma que marcou a sua carreira, a sua vida, ou tem marcado. Eu vou falar da minha filha, tá? Ela está se formando, minha filha mais jovem, esse ano. Está indo super bem. Os últimos anos ela ficou muito mais assertiva e com as marcas melhorando cada vez, ela está com muito mais confiança, né? E é muito legal ver isso, como a pessoa cresce. E eu tenho visto isso bastante na empresa também, sobre algumas pessoas que começaram jovens, estão crescendo, estão pegando mais responsabilidades, e isso me dá muito felicidade de verdade de ver isso de perto, né? Então, pessoas se desenvolvendo e ficando cada vez melhor e com mais confiança, isso é bem legal de ver. Daniel, Matias, esse assunto é inesgotável. Como diz o Claudinei, num dos episódios que eu gravei com ele, muitas vezes o lucro não é o financeiro, mas você ver um projeto implementado, uma ideia sendo colocada no dia a dia da empresa, a satisfação de ver essas pessoas felizes por estarem contribuindo, não apenas com a empresa, mas com a sociedade. Então, felicidade realmente é algo muito difícil de definir, mas é muito fácil de você perceber quando você está contribuindo com essa felicidade e as pessoas ao seu redor estão felizes também. Muito obrigado, Matias. Muito obrigado, Daniel. Eu deixo aqui aberto para a última palavra de vocês. Bom, para finalizar, eu honestamente estou muito, mas muito feliz de estar aqui e grato de estar com vocês realizando esse podcast. Queria reforçar novamente meu agradecimento para a SKF, para vocês, o Coloto, a minha família que vem me ajudando aí nos últimos tempos a superar vários desafios, e isso com certeza acredito que ajuda aqui a estar com vocês e espero ter contribuído. Muito obrigado por estar com essa pessoa fantástica que é o Matias. Mais uma conquista na minha vida, mais uma realização que me faz cada vez mais acreditar que sim, felicidade pode e dá lucro. Obrigado. Matias, o último podcast que eu gravei com você, você estava na Suécia e agora você está no Brasil. Que bom poder falar com você novamente. Eu deixo esse espaço aqui para você, mais uma vez, contribuir aqui com os ouvintes. Muito obrigado, Socoloto. Foi bem legal estar com você de novo, falando, e com o Daniel também, que eu vou falar, Daniel, que eu tenho aprendido bastante com você. Você é uma pessoa bem aberto e sempre contribuindo para melhorar as coisas. Então isso também tem me trazido alguns desafios, mas isso me faz crescer também. Eu estou muito feliz em estar em Brasil de novo. O que eu gosto aqui no América Latina é que uma semana não é igual a outra. Então sempre acontecem novas coisas, assuntos que têm que ser resolvidos que eu nunca encontrei antes. E para mim, esse tipo de desafios também está me ajudando a desenvolver como pessoa. E quando você consegue esses desafios, e normalmente você consegue, se você não faz as coisas sozinha, né? Você faz junto com outros e você cresce, e isso dá muita felicidade. Então, muito obrigado por ter esse bate-papo. Foi um tempo também de refletir um pouco de o que a gente está fazendo no dia a dia, porque é muita coisa. Muito obrigado. Daniel, um grande abraço, muito obrigado por você estar conosco.
E eu que agradeço, Zucoloto. Matias, muito obrigado, um grande abraço novamente. Obrigado, Zucoloto. Tchau, tchau. É isso, espero que você tenha curtido esse episódio que mexeu muito com as nossas emoções e com a nossa forma de encarar a liderança. Não deixe de compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Visite também a plataforma SKF College para o seu desenvolvimento profissional e pessoal. Um grande abraço e até o próximo podcast SKF.